Salve, salve, galera, bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e Escritura do Brasil Cão, em mais uma análise semanal de hoje, da nossa análise 44. Vamos chegar a 50 análises, rapaz, é muita coisa. Vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse vídeo, curtir esse canal, se inscrever, deixar seu comentário, tá? Muito importante o comentário de vocês. E vamos que vamos em mais uma análise dessa semana. Fizemos uma live ontem de 2 horas, né? Bom sextou para todo mundo aí, mas 2 horas de live ontem, tem muitos assuntos diversos. Recomendo que vocês assistam. Tá lá sobre Seção 301, essa designação do PCC Comando Vermelho como terroristas, sobre a eleição na Colômbia, uma série de assuntos importantes. Eu recomendo aí que vocês vejam a live. A live está muito boa, tivemos uma boa audiência, enfim, mas podemos sempre melhorar. Então, pedir aí para você deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário, né? Deixando o like, ativando o sininho, se inscrevendo no canal, deixando o seu comentário. E vamos que vamos. Vamos aqui falar sobre essa... Talvez uma coisa tenha faltado, um momento de reflexão sobre essa onda conservadora na América Latina. Como é que é isso? O que está acontecendo? Enfim, isso aí veio para ficar, como é que é essa história? Bom, eu me lembro que... Aliás, isso é interessante na minha trajetória. Eu sempre fui um cara que dei fiz muito debate e dou muitos conselhos a pessoas de direita e pessoas de esquerda. Talvez isso seja por conta de eu ser professor de história e por ser um cientista político. Eu sou um cara meio... A minha ideologia, ela é meio... Eu tenho opinião sempre, mas eu sou um cara meio distante. Eu sou um cara de orientação. Isso sempre foi da minha trajetória, passar conhecimento, etc. Enfim. E eu fiz eu estou terminando agora, estou no finalzinho do meu mestrado como cientista político. O cientista político, ele sempre faz análises para a esquerda, para o campo da esquerda e o campo da direita. E lembro que uma vez eu estava conversando com um colega do campo da esquerda, né? E ele me falou o seguinte, né? Que é quando o Milei foi eleito, depois do Bolsonaro, do Trump ter perdido, do Bolsonaro também perder a eleição, o Milei foi eleito, acho que um ano depois, ali na Argentina. Acho que foi meses depois, enfim. E ele me disse que o Milei era o último capítulo, né, da direita na América Latina, porque naquele momento a esquerda realmente tinha vencido tudo e estava fortíssima, né, na América Latina. E realmente venceu muita coisa, né, na América Latina. Teve o caso do 8 de janeiro, teve o 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, enfim. E ele me dizia que o Milei era um último capítulo da Argentina. Enfim, a Argentina elegeu o cara, foi o que ainda se manteve à direita e tudo mais. E eu disse para ele o seguinte: não, cara, não é o último capítulo, não. Isso aí é um primeiro capítulo. Você está vendo o fim do ciclo. O fim do ciclo foi o fim de um primeiro ciclo ali, de uma onda de direita. Você viu com o Jair Bolsonaro o final desse ciclo. Agora começa um outro ciclo na América Latina, que foi aí sim o começo da eleição do Milei. O cara não acreditou, né? Então, pessoa que eu tenho um contato menor, assim, mas... E se confirmou, né? Essa minha tese se confirmou porque eu achava, sim, que iria vir uma segunda onda conservadora 10 vezes mais poderosa. E acabou se confirmando isso. Veio uma segunda onda conservadora na América Latina, 10 vezes mais poderosa. Hoje nós só temos praticamente o Brasil, Uruguai ali mais ou menos, mas principalmente o Brasil como um país resistente aí a uma onda conservadora com o presidente Lula. E nós não sabemos se o Brasil ainda vai reeleger o presidente Lula. Há muitas dúvidas sobre a eleição, e eu não sei se o Brasil irá reeleger o presidente Lula ou não, ou se ele vai confirmar a tsunami conservadora mesmo. Mas, de fato, a América Latina entrou nessa onda conservadora totalmente. E aí ficam alguns questionamentos, né? Por que veio uma segunda onda conservadora, se tinham saído antes e tudo mais? Bom, primeiro é o seguinte, o que preciso destacar? Assim, isso acho que é uma coisa que a gente tem que entender. Apesar de ter culturas diferentes, nacionalidades diferentes, como a geopolítica ela é global, existem características dos movimentos do campo conservador e do campo progressista que são em comum. Um deles, eu acho que é fundamental, é que todo o campo progressista, ele, infelizmente, está com uma plataforma absolutamente atrasada ou uma plataforma que não é popular, que é o caso dos wokes. A questão do meio ambiente, a questão do identitarismo e tudo mais. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que isso não é popular.
porque isso muitas vezes afronta e quer mudanças muito bruscas em coisas até muito pequenas, como, por exemplo, na maneira de se falar, na linguagem e tal. Então, esse tipo de mudança gera uma certa revolta. Além disso, você também tem a questão de um certo confronto ao nacionalismo, sabe? O que eu quero dizer com isso? A tese do meio ambiente, por exemplo, diz que a Amazônia é de todo mundo. E isso se confronta com o ideal nacionalista de que não, a Amazônia é nossa. E eu falo, a Amazônia é nossa mesmo, direito histórico que nós temos, né? Tudo bem que a gente tem que cuidar dela, a gente tem a obrigação de cuidar dela, mas ela não é um patrimônio do mundo. Assim como o Museu do Louvre não é um patrimônio só é um patrimônio só da França, embora seja global. Então ninguém vai abrir mão, a França não vai abrir mão da administração do Museu do Louvre, a gente não vai abrir mão da gestão da Amazônia. Só que existe, né, na tese mais progressista, essa globalização, né, de tudo, né? Há sempre uma única linguagem, uma única maneira de se expressar, uma coisa. Essas coisas não são nada populares porque nós temos o nacionalismo e a cultura nacional enraizada em todos nós. Falo o exemplo do Brasil, mas muitos outros, e principalmente na América Latina. Então, um terceiro ponto também, além da impopularidade, é que a plataforma da direita ela é muito longo prazo. Todas as propostas, eu repito, não necessariamente são erradas ou não, mas ela sempre é a longo prazo. Ela nunca é agora. Por exemplo, há um problema de segurança, há um problema de emprego, então resolvemos agora. E não há isso. Nunca há tipo uma reforma que seja instantânea. E existem coisas que você pode fazer que são instantâneas, mas toda a plataforma da esquerda ela é bastante prejudicial para a própria esquerda. É uma plataforma atrasada, é uma plataforma que ainda fala, por exemplo, um exemplo claro que claro que isso é popular, mas essa questão com a escala 6x1, por exemplo. Eu acho que é válido a gente debater isso, mas eu quero saber quando é que a gente vai debater a 7x0. O que é escala 7x0? Não existe isso. Não. Tá sendo feito robôs aí, cara. Robôs estão começando a fazer o trabalho dos humanos. E essa escala é 7x0. Quando é que a gente vai debater isso? Isso é que tinha que ser um olhar para o futuro, mas o Brasil ainda, a esquerda, principalmente o movimento progressista, olha para o passado. Olha sempre, não, nós temos que corrigir o que nós fizemos no passado, mas o futuro, nós temos que preparar uma sociedade com uma tecnologia que vem aí, uma inteligência artificial, com os empregos que estão mudando e tudo mais. Então, a esquerda, a plataforma dela é uma plataforma que não agrada, mas ela tem políticos muito habilidosos. O caso da direita, e por isso acho que a onda conservadora veio, é que ela tem, na verdade, uma plataforma boa, plataforma popular, fala sobre geração de emprego, fala sobre segurança, fala sobre força, usa bem a tecnologia, fala sobre mudança, fala coisa, mas ela tem políticos fracos, a estratégia política dela é ruim, de toda direita. A direita está vencendo apesar dos políticos. Quem venceu aí, se você olhar, Milei, esse da Colômbia agora, que provavelmente vai ser o presidente, o próprio Jair Bolsonaro, mas a gente pode olhar o próprio Donald Trump, não são políticos ultra habilidosos, sabe? Que têm uma estratégia política, que são integrados, não são hiper habilidosos. Está melhorando um pouco nisso, mas não são hiper habilidosos. A direita e o conservadorismo ganham apesar dos políticos que têm, mas eles não são isso tudo. Eles têm uma plataforma muito viva. A plataforma, hoje, na época da rede social e da comunicação instantânea, ter uma plataforma viva de empregos, falar sobre segurança de uma forma muito... que é o calcanhar de Aquiles do lado progressista, né? É muito útil, sabe? E é o que tem acontecido na América Latina, principalmente com relação ao tema segurança. E aí, claro, com o apoio dos Estados Unidos, que agora tem um governo conservador do Donald Trump, você agora tem, né, uma plataforma de direita mais fortalecida, principalmente pela questão da segurança. Por quê? E aí eu falei isso na live e repito. A visão, de novo, da plataforma progressista, para mim, é equivocada. A plataforma progressista considera que nós temos que fazer um Estado bom, generoso, e a consequência desse Estado bom, útil, generoso, é um processo de uma segurança útil e boa. É uma segurança boa, né? Só que a segurança, no meu ponto de vista, ela é o contrário. Ela não pode ser vista como consequência. A segurança é uma ferramenta para se formar um Estado bom, útil e poderoso. Isso aí, para mim, é até um argumento antigo, sabe? É uma coisa que hoje se prova equivocada, mas a esquerda continua com esse argumento. Eu sempre falei isso. Se a gente olhar a história, o que veio primeiro? O fogo ou a roda? Eu sempre digo isso.
Primeiro o homem inventou a segurança, porque para fazer o fogo, para fazer a roda, precisava de uma tribo que o resguardasse. A partir do momento que o homem faz uma tribo, num período paleolítico, ele já tem o primeiro lado da segurança, porque é justamente a segurança que traz a sobrevivência. Então, segurança é uma ferramenta para um Estado bom. A esquerda, ao contrário, é uma consequência. Então, essas plataformas da esquerda, para mim, têm que ser revistas. Ela tem que mudar isso, sabe? E, claro, ela tem estratégia política forte, mas ela tem que fazer uma plataforma que seja realmente útil, que fale sobre principalmente no tema segurança, fale sobre medidas para já, porque a população quer medidas para já, principalmente a população latina. E no caso da direita, eu diria que falta habilidade política, falta estratégia política para você usar a sua boa plataforma, embora esteja sendo, né, neste momento, vitoriosa na América Latina. Vamos ver o que nos aguarda nessa eleição do Brasil, que vai ser a eleição mais globalizada de todas, beleza? Olha essa reflexão aí que eu passo para vocês, um bom sextou para todo mundo. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder global.